Grande Gil. Mais um programa 10 perguntas aqui pelo arroba 10 perguntas. Se você já quiser compartilhar, pode compartilhar, viu? Querida Andréa, rainha da bateria do grupo da melhor qualidade. Tudo bem, Andréa? Quanto tempo? Muito bom revê-la por aqui. Boa noite. Pati Bresser, muito bom tê-la aqui no 10 perguntas. Muito obrigado. Isso não é por aí? Esse programa é um sucesso. Obrigado. Olá, estamos começando mais um 10 perguntas aqui pelo arroba 10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com o nosso querido amigo Gil Lisboa. Ele que é astrólogo, numerólogo e tarólogo. Boa noite, Gil. Tudo bem? Quanto tempo? Boa noite, seu Augusto. Tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite de estar falando aqui sobre as coisas astrais, né? Vamos dizer assim. Você já esteve em 2024 e volta em 2025 para dar as novidades aí. O que vai acontecer nesse ano de 2025. Tá certo? Tá certo, justamente isso. Mais maravilha. Antes de começarmos as nossas 10 perguntas, você puder falar um pouco da sua formação, Gil? Bom, eu sou astrólogo, tarólogo, numerólogo, né? Arte que eu aprendi e desenvolvi, sempre gostei desde criança. Certo. Estudei em Portugal, na Espanha, na França, passei uma temporada na África, buscando conhecimento, né? Porque sou sagitariano igual você, né? Que gosta de conhecimento, que gosta de levar conhecimento, né? E voltei para o Brasil e agora eu trabalho com isso já há alguns anos, pelo menos uns 25, 30 anos, né? Tá Consultas, numerologia, tarô, né? Só que as pessoas às vezes têm um pouquinho, não sabem a diferença de horóscopo e astrologia, né? A astrologia é a parte maior, né? O horóscopo é uma coisa resumida que fala sobre uma pessoa, uma personalidade, né? O signo, né? Ah, o signo Sagitário. Boa noite, Paula. Mas olha, o signo calma, já não dá as diferenças, porque já está chegando várias perguntas aqui. Minha amiga Rosa Sobral, que é aqui de São Paulo, da Zona Sul, já me mandou uma pergunta muito parecida. Então vamos, deixa eu. Senão a gente vai ficar doido. Vai lá. Certo. Fica à vontade, o programa é teu. Sandra Eisenring, mais uma vez, muito obrigado. Ela está sempre aqui com a gente, é da Zona Oeste. Sandra Eisenring. E o Luiz também, seu marido, está sempre aqui com a gente, falando, escutando e acompanhando as nossas lives aqui no 10 perguntas, tá bom? Bom, vamos começar assim, que está cheio de perguntas chegando. Inclusive essa de um grande amigo meu, lá de né, Maresias, Litoral Norte, exatamente. O Roque Litoral Norte. Mandou aqui para mim. Ele que é dono de uma grande pousada, Arco-Íris. Obrigado, Roquinho, pela pergunta. O que é o ano novo astrológico? Ah, muito bom. Bom, o ano novo astrológico, como muita gente aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem aquela famosa frase que o ano só começa depois do carnaval, né? E é verdade, né? Embora o carnaval de vez em quando seja em fevereiro, de vez em quando seja em março, mas o ano novo, ele começa sempre quando o Sol sai do último signo, que é Peixes, né? Porque o Sol dá a volta pelos 12 signos, né? Então ele sai do signo de Peixes e entra no primeiro signo, que é Áries. Aí começa para valer o ano novo astrológico, ou seja, todo ano, no dia 20 de março, às vezes 21, quando tem, né, os anos bissextos, entre 20 e 21, começa o ano novo astrológico. É quando também começa aqui, no hemisfério sul, o outono, e no hemisfério norte, a primavera, né? Então sempre
vai ser isso, né? Isso já é, todo ano é igual. O máximo é assim, ou dia 20 ou dia 21, mas geralmente é sempre nesse ano. Esse é o ano novo astrológico, né? Bom, então não é depois do carnaval, né? Depois do carnaval é a maneira de falar, né? Não, quando fala depois, as pessoas pensam assim, acabou o carnaval já começa. Não, não é bem assim. Tem uma data, né? Tem uma data certa, né? E além disso, como eu falei, é no signo de Áries. E Áries, ele vai de março e abril. Então, em março, ele começa a dar um spoiler, né? Porque o signo de Áries é aquele que abre caminho, né? Aquele que, assim, pelas religiões de matriz africana, seria Ogum, né? Sim. Abridor de caminho. Mas o março, ele vai até. O Áries, ele vai até abril. E aí o nome já diz abril, né? O nome já está dizendo abril, agora que há para valer. Março é uma ensaiadinha, assim, começa já a falar: olha, vai mudar, as coisas vão andar. Mas quando chega em abril, é abril, né? Por isso que o nome já diz Abril. abril, entendeu? Bom, eu ia emendar na segunda pergunta, mas você já acabou falando, mas vou fazer de novo porque tem gente entrando na live e até bom. Eu perguntei agora para o Gil o que é o ano astrológico e quando começou realmente o ano astrológico. Então, o ano astrológico começou no dia 20 de março, como eu falei, né? Que sempre começa nesse 20 ou 21, quando tem ano bissexto, né? Só que o signo de Áries, que é o primeiro signo, ele vai de março, dia 20 de março, até 20, 21 de abril. Certo. Então, quando chega em abril, ele ganha mais força, né? E o nome já está dizendo abril. Então já abre direto, né? Já tem força. Então, no mês de abril, agora, como nós estamos, né? Já está abrindo. E aproveitando que você fez essa pergunta, por que está abrindo mais ainda? Hoje, dia 7, nós estávamos com um planeta chamado Mercúrio, que é o planeta da comunicação, que de 3 a 4 vezes por ano ele fica retrógrado. O que isso tem a ver? Retrógrado é como se ele estivesse andando para trás. Geralmente eles andam, né, para frente, mas é uma impressão que está andando para trás. Geralmente ele fica um mês assim. Quando ele fica um mês assim, é, fica como se as coisas também não dessem para frente, as coisas dão para trás. Então não é bom para você começar algo novo. As comunicações têm falha, você fala alguma coisa, a pessoa entende Sim. outra. Tem muitos problemas com o meio de transporte, por exemplo, nesse mês agora de março e abril, até esse começo de abril, nós tivemos muita coisa com meio de transporte, né? E Verdade. além do mais, o Mercúrio ele tá entre dois signos, saindo de peixes, né, também, para entrar em Áries, porque agora todos os planetas vão entrar em Áries, né? A gente vai ter 7 planetas na energia de Áries. E aí o que acontece? Não sei se vocês viram lá aquele trem lá que pegou fogo, tal, porque Áries é a energia do fogo, Sim. né? E como ele estava retrógrado, ele estava no e ele rege o meio de transporte, problemas com meios de transporte, entendeu? Então por isso que essas coisas assim começam a acontecer. Mas eles são embora Mercúrio tenha uma força maior, mas assim, tem planetas mais poderosos aí que tem essa energia muito mais, né? Porque agora nós estamos na energia de fogo e de água, né? Por isso está acontecendo muita coisa Sim. desses dois elementos, fogo e água. Mas pode ir lá a sua continuação, depois eu falo sobre isso. Bom, é verdade dizer que o ano será regido pelo planeta Júpiter? O que significa isso para nós todos? Muito bom, já que você falou, então. Existem planetas que a gente chama de individual, né? O que é o planeta individual? O Sol, que é o nosso, embora é um planeta coletivo, né? Mas no mapa astral, ele é um planeta que, né, rege cada individualidade de cada um. O que é o céu? O Sol é seu brilho, né? A sua identidade, tal. A Lua, tal. Já Júpiter é um planeta mais, começa a fazer parte dos planetas coletivos, né? Sim. O Júpiter ele leva 12 anos para passar por todos os signos, tá? Então, todo ano na astrologia, ela é regida por um planeta, tá? O ano passado, 2024, que terminou no dia 20 de março, então até dia 20 de março a gente estava no. Foi regido por Saturno. E o que é Saturno? Saturno é o planeta da responsabilidade. Por isso que o ano 2024 foi muito pesado. Porque Bastante. Saturno ele traz responsabilidade, entendeu? E foi um ano 8, né? O ano 8 tem a ver com justiça, né? Tem a ver com morte, né? E quando fala em morte, não é só morte de vida. As pessoas logo veem, ai, morte, né? Verdade. Porque não lidam bem. Mas é de perdas. Quantas notícias a gente viu de perdas? Olha, aquele caso lá do Rio Grande do Sul, né? Tudo isso é perda, entendeu? O ser humano está aprendendo a lição de perdas. Nós não aprendemos a lidar com perdas, nós aprendemos a lidar com ganhos. Mas perdas não.
Aquele outro caso lá da Espanha, daquele, não sei quem viu as notícias, aquele monte de carro amontoado no meio da lama, né? No interior da Espanha, não foi isso? Isso, isso. Acho que, se não me engano, próximo de Sevilha, ali no sul da Espanha, Hum. né? Sevilha. Então, e por que carro? Porque carro tem a ver com tecnologia, né? Então, o que acontece? Nós estamos num momento que as tecnologias, cada vez mais, elas vão mudar. Esses carros aí são tudo sucata, já não vão servir mais. Por quê? Porque no futuro, quem olha assim, antigamente quando eu era criança, ou você talvez ouvia, no futuro os carros vão voar, essas coisas. E vai acontecer, já está acontecendo, entendeu? Então esses carros, né, já não são mais aquilo que. Então a gente está perdendo, a gente está tendo que deixar de lado para construir algo novo, né? Algo para o mundo novo, porque infelizmente, como a gente está vendo também, com esses acontecimentos aí de das águas, né, das coisas da natureza, né, muita parte do planeta também vai ser tomado pelas águas, né? Então a gente vai ter que ter carro anfíbio e carro voador, né? Entendeu? Então, é o novo futuro. Mas você perguntou de Júpiter. Então, Júpiter, voltando para Júpiter. Júpiter é o que está regendo o ano de 2025, começou lá no dia 20 de março e vai até 20 de março de 2026, porque o ano é assim, né? 20 de março de um ano até o outro ano, tá? Quando o Sol sai de Peixes e entra em Áries, e também lá em 2026 ele vai sair de Peixes e entrar em Áries e começa aí o ano de 2026 para valer. Júpiter é um planeta ligado às viagens, né? Por isso que nós estamos aí vendo, no caso dos Estados Unidos, a coisa dos imigrantes, né? Porque Júpiter tem a ver com viagem internacional, né? Então, é o lado, porque na verdade, assim, Júpiter ele é um planeta benéfico. Ele é muito benéfico. E ele está no signo de Gêmeos até o mês de junho. Depois ele vai entrar em Câncer. E o que é Júpiter em Gêmeos? O Júpiter, ele é como eu falei, ele é um planeta que rege o signo Sagitário, ele é benéfico. Só que tudo na vida tem dois lados. Então, assim, o Júpiter ele é um planeta que ele aumenta, tá? Tanto do lado positivo como do lado negativo. Imagina. Entendeu? Então, assim, por exemplo, Júpiter, ele está no signo de Gêmeos. O que é Gêmeos? É a comunicação. Oi, boa noite, deusa, boa noite. O que, Bem, que é, que é Gêmeos? Gêmeos é o signo da comunicação, Júpiter junto com Sagitário. Então ele faz aumentar a comunicação. Mas o que é o lado negativo? A quantidade de fake news que a gente está tendo, a quantidade de mentiras, a quantidade de golpes, né? Porque ele faz expandir qualquer coisa, o que aparecer, seja boa ou ruim, ele faz expandir. Então, assim que funciona. As energias dos planetas, ele não tem nada com isso, ele manda energia, e nós é que fazemos o efeito da energia que ele manda, né? Que ele envia, né? Então, Júpiter ele vai fazer expandir até o mês de junho as fake news, mas também as viagens, mas infelizmente também do lado negativo, as deportações de estrangeiros, essa coisa toda, né? Porque é o momento que a gente está passando, né? Júpiter tem a ver com religião e religiosos. Então, por exemplo, o caso do Papa Francisco, tá? É, ah, não é? Ah, ele vai morrer. Claro, todos nós vamos morrer. Mas assim, o tempo dele ali já está acabando, a missão dele já está, entendeu? Só que as pessoas, claro, querem, quanto mais puder, sim. elas querem ele ali. Então, o Júpiter vem trazer uma mudança muito grande para a igreja, né? Não é o Papa Francisco. O Papa Francisco já cumpriu a missão dele, ou morrer, ou ficar. Ele vai ter que uma hora vai se afastar, pela idade que ele está, 88 Certo. anos, né? Pela numerologia, o 8 e o 9 é um número de fechamento de ciclo, tanto é que o ano passado foi número 8, e esse ano vai ser o ano número 9. Então a gente está fechando os ciclos aí, para começar ciclos novos. Então, a mesma coisa do Papa, que é um ser jupiteriano também, porque ele também é Sagitário, né? E ele é Sagitário do dia 17, então ele tem muito poder, só que esse poder agora já está terminando pela idade, pelo tempo que ele está lá, tal, cumpriu a missão dele. Então Júpiter tem a ver com isso. Só que depois Júpiter vai mudar para Câncer. E o que é Júpiter em Câncer? Câncer tem a ver com família, com lar. Então é o momento que vai expandir as coisas de família, né? E não só de família, as coisas de pátria também, né? Tanto do lado positivo como do lado negativo. Nós estamos vendo aí os Estados Unidos, com essa coisa de querer dominar os outros países, não sei o quê. E os Estados Unidos, do lado negativo,
ele tem ascendente Sagitário. Ele é Câncer, né? Signo de Câncer, que é a mãe do mundo, que quer ser dona do mundo, dominar, manipular. Sim. Mas do lado do ascendente, ele é Sagitário. Então, assim, Sagitário gosta de ir para outros países, invadir outros países e tal, do lado negativo que eu estou falando, tá? Então é isso que faz. E o Trump, como é geminiano, ele é aquela pessoa que ele fala as coisas sem pensar, né? Ele simplesmente despeja as palavras. E ele tem ascendente em Leão. E o que é o Leão? O rei. Então ele se acha o rei do mundo, né? Então Júpiter vai aumentar essa energia de invasão de pátria, né? Então, Júpiter é que vai estar no comando dessa energia, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Do lado positivo, a gente vai ver aí novas famílias se formando, né? Novas pátrias se conectando uma com a outra, porque esse evento do Trump, ele está fazendo o quê? Porque esse ano também é um ano de parcerias. Então, os países estão formando as suas parcerias, entendeu? Assim como nós aqui estamos numa parceria, os países também estão formando suas parcerias. Então, por isso que será regido por Júpiter. Entendeu? Estou vendo com as atitudes do Trump, estou vendo vários países conversando, se alinhando por um bem comum, coisa que, como você mesmo falou, né? O Trump está falando do cotovelo. Bom, são 9h17. Para você que está chegando aqui agora, eu sou José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro de 10 perguntas o meu querido amigo Gil Lisboa, ele que é astrólogo, numerólogo e tarólogo. Gil, isso é uma coisa para ti. Então, deixa eu dar um recado muito importante, que é o mês de abril, que a gente sempre, todo mês a gente está falando sobre algum detalhe, né? Sobre alguma prevenção. Esse nosso mês de abril, Abril Azul, aqui não está aparecendo, aqui, mas está aqui, ó. Abril Azul, dedicado à conscientização sobre os transtornos do aspecto autista. O programa 10 Perguntas usa a sua voz aos que lutam por um mundo mais respeitoso, inclusivo e acolhedor. Aqui hoje não está dando aparecer, coloquei muito para baixo, está aqui. Usando a minha tetinha. Dá para ver. É muito importante a gente estar sempre falando sobre os meses e a prevenção, né? Que é importante. Tá certo? Gil, você falou ainda do mês de março, do Júpiter, do Trump, Papa. Já tem aqui momento de interação. Nosso querido amigo Luiz Eisenhig, da Zona Oeste de São Paulo, como saber qual o nosso ascendente? Ele já vai te responder, Luiz. Já vai te responder. Exatamente, você tem que saber o dia, a hora, né, do nascimento, o mês. Fazer seu mapa astral. Tem alguns mapas astral que você faz pelos aplicativos da internet, né? Que vai te dar um resumo, né? Aí você vai saber qual é o seu ascendente, né? Mas ele vai fazer porque é necessário. Se Deus quiser, ele vai fazer um mapa astral contigo. Já falei com ele, após a entrevista, ele vai entrar em contato contigo. Tá certo, Luiz? Eu já logo falo, eu dou doente filmada. Mas esse é o programa 10 Perguntas. Alô, Itanigro. Tudo bem, meu querido? Grande cantor e compositor daqui da Zona Sul, Itanigro. Aqui o ascendente. John Eberton, 50. Obrigado. Luiz, obrigado. Deus, a todo mundo que está aí. Deusa, nossa turismóloga, não é isso? Acho que foi. Ela também passou aqui por 10 perguntas, ficou de voltar, tá viajando muito, daqui a pouco vai falar muito sobre o turismo, as novidades do turismo, os lugares, ela que tem um blog super legal. Por favor, Deusa, escreve aqui o seu blog para as pessoas que estão seguindo aqui a nossa live de hoje com o Gil Lisboa, depois elas possam entrar no seu blog e saber, quando quiser planejar uma viagem. Missuori, meu irmão, do ABC, também está aqui com a gente, o grande cantor. Eu te cortei, fala, Gil. Sagitariana também, a deusa. Graças a Deus, com todo respeito aos outros. Bom, Gil, fala um pouquinho desse mês de abril aí. O que a gente pode esperar dele? Como eu falei no começo, abril, né? Abril. Então agora as coisas vão ganhar velocidade. Como eu falei lá no começo, março e abril é a energia do signo de Áries. Pela astrologia, o Áries é o signo que abre os caminhos, é da força, tá? De começar de novos inícios. Mas ele é regido pelo planeta Marte, que é o planeta da guerra, do conflito, da briga, da violência, dos militares. Então agora, infelizmente, a gente vai ter muitos assuntos sobre isso, né? De conflito, brigas, guerras, né? Porque é a guerra pelo poder, né? O que a gente está vivendo no mundo é a guerra pelo poder, tá? E isso não vai diminuir, por enquanto, até 2026 a gente vai ter essa energia aí, mas agora vai estar muito
forte porque, além de ser um começo, nós vamos estar com 7 planetas no signo de Áries. E Áries é isso que eu falei. No passado, lá em 2024, nós tínhamos 7 planetas no signo de Peixes. E Peixes era o quê? Água. Então a gente vê muito acontecimento de água, muito acontecimento, né, de enchente, de inundação, de chuva torrencial, água. Não quer dizer que a água acabou, pelo contrário, 2025 vai ter os dois, água e fogo, né? E quando eu falo em fogo, não é só fogo aquele, né, elemento que queima tal. Fogo é o impulso, é discussão, é briga, é violência, né? A gente está vendo aí muitos acontecimentos relacionados à polícia, né? Porque Marte tem a ver com os militares, né? Militares da polícia, militares do exército, bombeiro, toda a parte militar, né? Infelizmente, morte de militares e também militares matando pessoas à torta direita, né? Sim. Essa é a energia que vai fazer. Mas voltando, aí a gente volta na energia da briga e volta lá no Trump. Por quê? O Trump, a missão dele, quer a gente goste ou não, é criar o caos do mundo. Sem caos não tem mudança. Não adianta falar assim, ah não, eu quero ficar na minha zona de conforto aqui, fazendo meu programinha aqui, ganhando dinheiro. E Ares, que é o momento que a gente está vivendo, ele é da briga, ele é da guerra. Então ele vai despertar o nosso guerreiro interno. Porque até para você conseguir seus objetivos, alcançar seus objetivos, você tem que lutar. Não tem batalha sem guerra, sem conflito, entendeu? Antes de falar assim, ah, eu quero viver, né, tranquilo. Aí você perguntou no mês de abril. Eu vou dar um exemplo aqui pela carta do tarô, tá? O mês de abril é o número 4, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, Certo. né? Então, assim, no tarô é essa carta aqui. E o que é essa carta aqui? Essa aqui é a carta do imperador, né? É o imperador que está sentado num trono. Se você olhar aqui, ele está num trono de pedra, né? Ou seja, o 4 é de criar estrutura. Então, todos nós vamos estar começando a criar novas estruturas para a nossa vida. O que é criar novas estruturas? Novos trabalhos, novas formas de ganhar dinheiro. Isso é estrutura. E ele aqui, nesse trono que ele está, tem 4 cabeças de uma cabra, né? 1, 2, 3, 4. Que Certo. significa o signo de Áries, que é Áries. E a gente está no mês de Áries. Então, abril é a energia de Áries poderosa. E se olhar aqui o pé dele, um pé dele está sossegadinho ali no chão, mas o outro está pronto para a guerra, né? Papai. Por quê? A guerra faz parte da nossa vida. Não estou falando guerra de matar pessoas, mas guerra que a gente tem, nossas batalhas do dia a dia. Mas também, infelizmente, tem essa guerra também, né? Certo. Então, sim, o mês de abril é isso. O nome já diz. Abril, prepare-se para a luta. Aí, eu trago uma outra carta aqui, que é a carta da morte, né? Que também é o 4, tá? Se você olhar o número 13, tá? O 13, ele é a soma da 4. É uma caveira, mas aqui é a bandeira da vida. Ou seja, sempre na vida a gente vai ter morte e renascimento. Entendeu? Então o que está acontecendo no mundo com essas mortes todas? A gente vai ter que morrer para renascer, né? Certo. Renascer um novo Augusto, renascer um novo Gil, renascer uma nova deusa. E a humanidade também. Todo mundo fala assim, ah, a pandemia já foi. Não, a pandemia foi só um começo. A pandemia foi só um, vamos dizer assim, um spoiler, né? Virão mais coisas para a gente poder morrer e nascer outras pessoas. Se a humanidade não aprende pelo amor, ela vai ter que aprender pela dor, tá? Entendi. Mas eu sei que muita gente quer ouvir coisas positivas, tal. Ah, legal, sim. Mas o mundo ele vai estar em conflito e a gente também tem. Mas a gente tem que saber lutar as batalhas com objetivo, porque tem gente que cria conflito por criar, entendeu? Do contra por ser do contra. Quando você não tem propósito nenhum, a sua batalha é em vão. Tem que ter uma batalha que você tenha propósito. Sim. Em prol de si e em prol dos outros. Porque cada vez mais o mundo está indo para o lado coletivo. Entendi. Entendeu? Então isso é abril. Aí, o ano de 2025 é essa carta aqui. O eremita, que você até colocou aí na chamada, né? E o que é o eremita? Aqui ele tá. É um senhor sábio, né?
que significa conhecimento. Então, o ano de 2025 será um ano de conhecimento, tá? Buscar conhecimento, estudar, fazer cursos, entendeu? Se aprimorar. Não adianta falar assim, eu já sei, o que eu sei tá bom. Não, nunca é o suficiente, porque vão acontecer coisas que é importante a gente saber, né? Por exemplo, eu estou falando aqui de astrologia. Tem gente que fala, não acredito, não gosto. Tudo bem, você pode não gostar, mas ela existe, você gostando ou não, Sim, sim. entendeu? E aqui, nesse eremita, ele está com uma lanterna iluminando o caminho dele, mas ele também está iluminando as pessoas que estão vindo atrás. Ou seja, é você ter conhecimento, passar o seu conhecimento e também receber uma troca de conhecimento, né? Por quê? Porque no futuro, quem não tiver conhecimento vai ser escravo. Por quê? Vai trabalhar em coisas que, tipo assim, é o que está acontecendo muito. Eu costumo dizer assim, os trabalhos cada vez estão mudando, né? Um dos trabalhos a gente está fazendo aqui. Os trabalhos cada vez é a internet, Sim. né? Mas aí, o que é a internet? É o mundo invisível, que você não conhece, você não vê, entendeu? A gente está saindo do mundo material para o mundo espiritual. E pode ver que tudo agora está no mundo invisível. Então a internet é invisível. Dinheiro, que naquele tempo ainda existe em papel, mas logo logo vai desaparecer. Depois do papel veio o plástico e cada vez menos já é tudo, né, via internet. Então o dinheiro, então esse mundo invisível cada vez vai ser mais frequente, né? Por quê? Tem a ver com o mundo do ar, né, que é a era de Aquário. Aquário é a era do ar. Nós estávamos na era da Terra, né, na era da matéria, que era quando o Plutão estava em Capricórnio, né? Capricórnio é o signo de terra, é o signo da matéria, e agora ele está em Aquário. E Aquário é do mundo invisível, né? O mundo que você não pega, que você não toca, mas ele existe, né? Abril promete. Entendeu? Abril promete. Promete, é um ano de. É assim, é você colocar energia nos seus projetos, nas suas coisas, né? Nos novos começos da sua vida, entendeu? O que você fizer agora, o que você começar agora, não vai ser só para o ano que vem, não vai ser só. É para os próximos 30 anos. Porque daqui a 30 anos muda tudo de novo, entendeu? Pelo menos de 30 em 30 anos, né? Sim. Você chegou nos 60, eu também cheguei nos 60. Na nossa época era muito diferente. Hoje já está totalmente diferente. Daqui a 30 anos tudo vai mudar de novo, entendeu? Então, tem os ciclos maiores, que é o que a gente está vivendo agora, que é de 30 anos, que depois eu vou falar sobre ele. Mas continua aí nas Tá suas. certo. Tá chegando muita pergunta. Deixa eu aproveitar, porque a gente entrando. Faz aí. Vamos falar sobre o eremita, que tem muita pergunta chegando aqui. Bom, deixa aqui. É tanta coisa que estão falando aqui. A minha produtora falou, segura sobre o eremita, não deixa ele falar agora não, mas tudo bem. Gente, são 9 horas e 30 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, nosso querido amigo Gil Lisboa. Ele que é astrólogo, numerólogo e tarólogo, olha aqui, tarólogo. Tá certo? Ele já esteve aqui comigo em 24 e voltou, e eu fico muito contente. Vamos ver muito interativo aqui. Paola, é isso? Amo o seu jeito de Paola. explicar, Gil. Obrigado, Paola, está aqui com a gente. Obrigado, Gil, Paola. Boa noite. Enquanto você toma a sua aguinha, deixa eu mandar um abraço aqui, o meu patrocinador, um dos meus patrocinadores é a Seiva. Seiva. Peraí. Muito obrigado aí ao nosso querido amigo, o CEO André Curti. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Quem puder já estar ali adicionando o Instagram deles aqui, ó, é @Seiva, tá certo? Eles trabalham com produtos muito, muito bons, sustentáveis. Pode ir lá, fala que é amigo do 10 Perguntas, com certeza. Não sei se tem desconto, mas vai ser bem recebido. Quem também quiser mexer um pouco, tá com dinheiro, pode, tá no momento certo de mexer com ações. Aqui, ó, Bresser Asset. Muito obrigado ao Rodrigo Bresser por estar aqui apoiando e patrocinando o programa 10 Perguntas há mais de 2 anos. A Bresser Asset é uma gestora independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiros. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercados. Quem quiser entrar lá para saber um pouco mais de informações, é bresserasset.com.br. O valor mínimo é de R$1.000, entra. E se quiser ter um dinheirinho bom guardadinho no mercado de ações, a Bresser Asset, eu assino embaixo. Tá certo? Bom, Gil, vamos lá. Está chegando as perguntas. Chegou aqui uma de Ribeirão Preto, da minha prima que está sempre com a gente aqui comigo, a Fátima. É verdade, Ribeirão Preto. É verdade que alguns planetas irão mudar de signo
entrarão grandes mudanças? Pergunta Bom, boa, hein? justamente. Por isso que eu falei, para a gente se preparar. Essa mudança de abril não é quase nada, mas a mudança é no ano todo, até 2026 e para frente, vai ter grandes mudanças. Então, o que que significa? Eu vou começar primeiro pelo Plutão. Plutão, para quem não conhece, foi falado, não é planeta, não sei o quê, porque Plutão é o planeta mais distante do nosso sistema solar. Então, ele não tem a luz do Sol. Ele rege o signo de Escorpião. E aí, assim, o que que acontece? Plutão, durante 20 anos, ele ficou no signo de Capricórnio. E Capricórnio é o signo das estruturas. Por isso que ele veio durante 20 anos derrubando as estruturas, fazendo as estruturas ruir. Por isso que desses 20 anos para cá nós vimos aí grandes empresas, grandes companhias, grandes é, prédio, ponte, tudo ruindo. Por quê? Sim. Plutão é o planeta da destruição, tá? Ah, tá. E ele é da destruição e da transformação. Quando fala em destruição, você destrói para você reconstruir. E aí, o que que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, que é do signo de Aquário. Então, Plutão ele estava em Capricórnio, e no ano de 2023, porque esses planetas grandes, eles vêm e ficam um pouquinho no signo que ele vai entrar, né? Fica lá aos 3, 4, 5, 6 meses, aí eles voltam para o signo que eles saíram para terminar o que eles têm que terminar, e depois eles entram definitivo. Isso aconteceu com Plutão. Então, assim, Plutão, antes de entrar no signo de Aquário, aliás, ele entrou no signo de Aquário, e ele veio dar um spoiler. Foi quando aconteceu que São Paulo é Aquário, aquela chuva em São Paulo, que em 2023 as pessoas ficaram sem internet, sem, né? Sim, Então, assim, ele só veio dar um spoiler. Olha, a partir de agora isso vai acontecer muito, tá? Vocês se preparem. sim. E aí não foi feito nada, porque assim, o que a humanidade tem que fazer é se preparar, que a coisa da mudança climática, ela existe, não é lenda, não é, ela existe, e o mundo vai passar por isso. E aquário tem a ver com tecnologia. O que que aconteceu? Deu aquele temporal com vento, não sei o quê. E aí, o que que aconteceu? A cidade ficou sem luz. Teve pessoas que ficaram 15 dias sem luz, sem internet e tal. Mas isso era só em spoiler. Depois de 2024, aí ele voltou, 2023, ele voltou para Capricórnio, que ele estava em 2024. Ele entrou definitivo no signo de Aquário. E agora ele vai ficar 20 anos no signo de Aquário. E o que que quer dizer isso? Durante 20 anos, os assuntos são tecnologia. Então, e aí Plutão é o planeta também do mundo obscuro. O que é o mundo obscuro? Quando Plutão entrou pela primeira vez no signo de Aquário, que tem a ver com tecnologia, como eu falei aqui, a cidade de São Paulo, que é Aquário, começou a ter muito roubo de fio, de tecnologias, Sim, perdão. e também muito. E aumentou os assaltos de celular, né? Por quê? Porque tem a ver com tecnologia. E Plutão é o planeta do submundo, né? Então ele mexe com as estruturas do submundo. O que é as estruturas do submundo? É isso, é roubo, é assalto, é morte, entendeu? Então Plutão fez isso. E agora que ele vai ficar 20 anos em Aquário, por isso que agora também está sendo criado novas maneiras de proteger as pessoas com celular, com Sim. código, para as pessoas não tá perdendo, senão ia ser um caos, entendeu? A nível de celular. Ô Gil, Esse mas, é um deles. ô, Gil, mas em 24 também tivemos aí uns 3, 4, 5 dias aí sem luz também, não tivemos? Justamente, porque 2024 ele voltou e ficou definitivo. Ah, Então 2023 ele só veio dar um spoiler, ó, a partir de agora vai ser assim. Aí 2024 ele voltou e falou, ó, agora a partir de agora vai ser assim. Então até os próximos 20 anos a gente vai ter que criar novas estruturas de tecnologia, como é o negócio da internet, que eles estão querendo fazer lei, essas coisas, porque é uma terra de ninguém, né? Então tudo isso agora, esses próximos 20 anos vai ter que ser criado lei, negócio com as crianças, aquela coisa toda, né? Bom, esse foi só um spoiler de um planeta. Aí depois, nós tivemos agora, no dia 30 de abril, Netuno. Netuno é o planeta que rege os mares, as águas, né? Então, também durante 14 anos, que se Plutão é 20, Netuno é 14. 14 anos que ele leva para dar a volta no Sol e passar por todos os signos. Então, faz 165 anos que Netuno
não entrava no signo de Áries, ou seja, ele passou por todos os signos e faz 165 anos, então, agora. Esse é o planeta que pouco se conhece por ele. Por quê? Só conhecemos pela história, porque ninguém viveu 165 anos, certo? É verdade. Quando ele passou, ele entrou no signo de Áries há 165 anos atrás, foi quando teve a Revolução Civil americana. E olha como está os Estados Unidos lá. Verdade. Porque esse planeta, ele faz repetir as coisas do passado. Coisas do passado voltam a acontecer. Logo, logo, os Estados Unidos vai ter uma outra revolução aí, que está a ponto de estourar essa bomba, né? Netuno, o Júpiter que eu falei lá no começo, ele rege as religiões. E o Netuno rege a espiritualidade. Então, Júpiter e Netuno também vão mudar de signo, também vai dar uma mexida, né, no negócio das religiões, né, religiosos. Infelizmente vai ter o lado do fanatismo, né, muito grande fanatismo religioso, né, as pessoas querem impor para as pessoas a sua fé a todo custo, entendeu? Isso também vai aumentar, infelizmente, né, é um processo que nós vamos passar, né? E Netuno também, ele rege o futebol, né? O Júpiter é o esporte e Netuno é o futebol. Quantos problemas a gente tá tendo no mundo do futebol? Né? Problema de preconceito, problema de falcatruas, entendeu? Tudo isso. Então vai dar. Então esses planetas que você perguntou, eles vão mudar. E quando eles fazem essa mudança, eles trazem a mudança geral, entendeu? Então muita coisa é um abalo de estrutura. E agora eu vou falar no planeta das estruturas que é Saturno, tá? Então eu falei de Plutão, falei de Netuno, agora eu vou falar de Saturno. Saturno é um planeta que leva 30 anos, de cada 30 em 30 anos ele faz uma mudança. Tanto é que na nossa vida em particular, tem um chamado retorno de Saturno. Então, quando a pessoa está com 30 anos, ela tem o primeiro retorno de Saturno. Não é um retorno porque é a primeira vez que ele está passando, né? Que ele passa de 30 em 30 anos. E aos 60, que é o nosso caso, é o segundo. Então, o que que Saturno faz? Ele dá uma mudança na nossa vida. Ele é assim, ele é meio pesado. Sabe quando você está tentando fazer as coisas e parece estar carregando um peso? Você passou por isso, eu também passei, também estou passando, entendeu? Por quê? O Saturno, ele cobra responsabilidade. O que é responsabilidade? As pessoas pensam que responsabilidade é só trabalhar e ganhar dinheiro. Não. Responsabilidade, nos 30, principalmente, ou um pouco mais, com a mãe, com o pai, né? Responsabilidade em criar uma família, independente da opção sexual que a pessoa tem, é criar uma família. Você, seu companheiro, sua companheira, o cachorro, o papagaio, ter uma família, ter um lar, uma casa, um lugar para morar e pessoas para você cuidar e para ser cuidado. Então Saturno cobra muito isso. Se a pessoa só está preocupada, não, quero ganhar dinheiro, quero viver sozinho, ela vai estar carregando um peso, porque sozinho, a dois você consegue, né? Agora, sozinho o peso é maior, né? Entendi. Então, aí Saturno, ele vai entrar também no signo de Áries. Então vai ficar Netuno e Saturno no signo de Áries. E Áries, como eu falei, é fogo. Então a gente está saindo um pouco da energia da água para entrar na energia do fogo. Quando eu falo fogo, aí eu volto a repetir. O que é o fogo? É briga, é conflito, é acidentes. Está acontecendo muito acidente, principalmente no Rio Grande do Sul, se você acompanha Santa Catarina, Sim, né? sim. Caminhão, né? Porque tem a ver com Marte, né? Então, isso também tem a ver com fogo, né? Explosão, né? Explosão de caminhão, explosão de trem, explosão que nem teve o caminhão lá em Santa Catarina, entendeu? A gente vai viver um pouco isso aí, pelo menos agora entre abril e maio, né? Essa energia do fogo muito forte, né? Por quê? Porque é o mês de Áries que nós estamos vivendo ele. Como eu falei, a gente vai estar com 7 planetas no signo de Áries. Entre eles, Saturno e Netuno, que esses ainda dão mais força para essa combustão aí, entendeu? Infelizmente também acontecimento com crianças, né? Infelizmente, morte de crianças, violência contra crianças e também para quem já tem reparado, né? As mulheres também, eu sempre falo, o aumento do feminicídio, né? Então, sempre nas minhas consultas, eu sempre falo para as mulheres e para os gays também, né? Porque as pessoas naquela coisa de conhecer uma pessoa, de querer se relacionar, às vezes age por impulso, mal conhece a pessoa, já leva a pessoa para casa, já mostra onde mora, mostra toda como é que fala?
a fragilidade dela para uma pessoa que ela nem sabe, entendeu? Por causa dessa coisa do amor. O amor existe? Existe. Mas o amor, a gente tem que ir conhecendo a pessoa aos poucos, tem que saber quem a gente está lidando. Não é pegar a primeira pessoa, né? Por carência, às vezes, e botar, fazer a pessoa conhecer a sua casa, as suas deficiências e já, né? Então, infelizmente, essa energia de feminicídio ela vai aumentar muito, né? Pelo menos nesse ano de 2025 vai ter muitos acontecimentos disso. Então, é justamente tomar bastante cuidado, né? Sim. Pessoas que já têm relação já meio, como é que fala, prejudicar, né? Tomar muito cuidado, principalmente agora nessa época de março e abril, evitar discussão, evitar briga, porque é uma chama que aumenta, entendeu? Se puder, né? Ô, Gil, É melhor. de tantas mudanças que você está falando, eu tenho uma pergunta aqui que meu querido amigo Thierry Veloso, ele que é lá do litoral norte, Ilha Bela, um grande Uhum. compositor com a gente, obrigado Thierry. Ele mandou ele tem uma pergunta e também ele ficou preocupado. Primeiro eu vou falar a pergunta, Augusto, tantas mudanças, como estará ou ficará o mundo com essas mudanças? Essa é uma. E o que ele ficou preocupado, nosso querido amigo Thierry, lá de Ilha Bela, é que ele foi lá ao horóscopo dele hoje, e você já explicou um pouquinho, gostaria que você pudesse falar novamente, uma lapidada rapidinho, sobre, poxa, vai ter morte. E morte não é que ele vai morrer, é que uma fase passada. Se você pudesse falar novamente, seria muito interessante. Sim, sim. Então, é assim, quando a gente fala em morte, ou quando a gente tira a carta no tarô de morte, as pessoas logo pensam na morte de vida. Ah, acabou minha vida. Não, não é isso. Essa aqui é a carta da morte. Não. Ó, pode ver que ele é um cavaleiro, né? O cavalo é branco, espiritual, né? E ele tá olhando para frente, né? Então, assim, só que ele tá olhando para frente, como é que eu posso dizer? Pro passado. Então, é deixar o passado pro lado. Sim, Morrer para aquela pessoa. A gente não pode querer um mundo novo fazendo as mesmas coisas como, né, coisas velhas, né? Ser a mesma pessoa, porque a gente nem sempre a gente é a mesma pessoa. Olha, você com 60 anos tá mudando, eu com 60 também. A gente com o tempo, a gente vai mudando. E nos 30 anos, 60 anos, a gente vai ter aquelas mudanças radicais na nossa vida, entendeu? sim. Então, o que é essa morte? É morte de deixar o passado para trás. O passado ficou lá. Você não arruma o passado, mas você tem a oportunidade de construir um novo futuro no presente. Verdade. Então agora, com esses planetas em Áries que eu falei, Áries é o signo do começo, do início. Então, agora é botar energia para começar coisas novas, né? O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer, né? Eu, quando tinha 30 anos, eu trabalhei em restaurante, bar, café, essas coisas, porque a minha lua é em câncer, né? E câncer tem a ver com isso, com alimentos, essas coisas. Mas chegou uma hora que eu já não tinha mais paciência, né? Para trabalhar nesses lugares. Por quê? Porque você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Então, eu falei, não, né? E a astrologia já era minha paixão, já gostava. Eu falei, não, eu quero trabalhar por conta, né? Só que às vezes as coisas acontecem pela dor, né? Se você não vai por bem, a vida te empurra, né? Sim. Entendeu? Por exemplo, até um certo tempo, meus 35 anos mais ou menos, eu continuei mas a vida já estava me falando que já não era mais um lugar para mim, eu estava insistindo em ficar nesse passado, né? Porque eu tenho esse lado também, que minha lua é em câncer, né? Então, vive muito de passado. O que acontece? Eu fui fazer morava em Portugal, fazia festas, né? Eu trabalhava numa empresa de festa, mas já tinha 35, 36, quase 40 ali, e já não tinha um pique que eu tinha quando eu era novo, né? Sim. Então, nessa empresa, era uma empresa americana de festa, eu entrava 7 horas da manhã para o trabalho e saía 4 horas, 5 horas do dia seguinte. Ou seja, mal dormia, já tinha que levantar para o outro dia, entendeu? Sem contar que era no sol, né? Pegava sol, pegava frio, né? Não me alimentava direito, porque era uma empresa americana que era o almoço? Era hambúrguer, que era o jantar? Hambúrguer, não tinha vitamina nenhuma, né? Além disso, para eu aguentar lá na balada, né? Sim. Tomava Red Bull. Tomei 3 Red Bull, tive uma parada cardíaca. O, o, eu só lembro eu acordando na ambulância e o médico falou para mim, olha, você quase foi pro outro lado.
se tomou alguma. Aí perguntou o que eu tinha tomado, falei, sim, tomei 3 Red Bull. Aí ele me explicou que não deveria, que não sei o que. A partir daí, desse dia eu fiz uma mudança na minha vida. Nunca mais trabalho para os outros, não corro atrás do dinheiro, deixo o dinheiro correr atrás de mim, porque tem uma época que você tem Sim. que aprender isso, porque às vezes não adianta você correr, porque quando ele não é para vir, ele não vem, entendeu? E aí eu mudei minha. E aí comecei, já fazia mapa, essas coisas, mas não fazia tão a sério como um profissional. Aí eu comecei a fazer, não, agora eu só vou viver disso. E mais ou menos 30 anos que eu vivo disso, entendeu? Ô, Gil, bom, ele me responde, ele acho que deve ter entendido, certo, Tilier? Agora ele quer que você fale para ele, pô, com tantas mudanças, como estará ou ficará o mundo com essas mudanças que você acabou de comentar aqui, quando se fosse o siglo que terão grandes mudanças, alguns planetas, então eu vou falar do mundo geral. Então, naqueles planetas que eu falei de mudança, ficou faltando dois, tá? Aí, que tem a ver com essas mudanças, tá? Eu falei de Plutão, falei de Netuno, falei de Saturno, aí faltou Júpiter, né? Júpiter, até o mês de junho, ele está no signo de Gêmeos, que tem a ver com comunicação, tem a ver com viagem, viagem nacional, não é viagem internacional, que internacional é Sagitário, e essa coisa de patriotismo, né? Mas em junho ele vai entrar para o signo de Câncer, que aí tem mais a ver com pátria mesmo, entendeu? Então vai acontecer muita coisa de, infelizmente, com esses acontecimentos todos, principalmente os acontecimentos climáticos, né? Muitas pessoas mudando de cidade, mudando de país, né? Vindo para o Brasil, infelizmente, né? Por quê? Além dos eventos climáticos que nós vamos ter, estamos tendo, né, no Brasil e no mundo afora, mas tem lugares que vão ser pior, muitas pessoas vão ter que deixar o seu país. E pela economia também, né? Sim, Então, e muita gente também que mora fora do Brasil vai voltar, gostando ou não, amando o Brasil ou não, por quê? Porque as economias mundiais, o clima, né, as catástrofes climáticas vão fazer que as pessoas pensem um pouquinho, falar, bom, né, porque dizem, né, essa cidade, esse lugar aqui que é mágico, tem o lado do melhor e do pior, né, que pessoas falam que o Brasil é abençoado por Deus, né? Realmente, o Brasil tem coisas sim. maravilhosas, né? E até há pouco tempo atrás não tinha terremoto, não tinha essas coisas Da da fúria natureza. da natureza, tal, né? Por quê? Isso tudo nós, infelizmente, o próprio Brasil é que tem feito, né? Com a ganância, né? Por quê? O Brasil, acho que eu já expliquei aqui numa outra live, ele é do signo de Virgem e tem ascendente em peixe. Para quem não sabe, os países também têm signo, né? Então, o Brasil é Virgem com ascendente em peixes. Esses dois signos têm a ver com natureza. Peixes tem a ver com os mares. Não é à toa que o Brasil tem toda essa costa marítima, né, de ponta a ponta de mares, né, que é o ascendente. Até Portugal, que, né, também é do signo de peixes, né? E peixes é o complementar do Virgem, que é o signo do Brasil. E Virgem tem a ver com natureza, tem a ver com floresta, com matas, tudo isso. O que o ser humano está fazendo, principalmente no Brasil? Derrubando, destruindo, né? Criando, né? Infelizmente, não gosto de falar nessa parte, mas tem que falar, né? O agronegócio ganancioso, né? Desmatando, né? Para criar gado, né? E gado no futuro vai ter um tempo que as pessoas não vão comer mais carne, porque cada vez mais, né? Está sendo comprovado que isso não faz bem para a saúde e no futuro, com estresse, com tudo isso. Então, assim, infelizmente vai acontecer isso. Esse é Júpiter, né? Que vai mudar para Câncer, então essa é a das mudanças. Você comentou do agronegócio, eu acho que não é só o agro, não. Acho que a especulação Especulação imobiliária imobiliária, tudo isso, claro. Tem toda a razão. Eu falei do. bem mais forte, eu acho. É, e principalmente aqui em São Paulo, né? Porque logo, logo não vai ter. Não vai ter, por exemplo, aqui onde eu moro, estão construindo um prédio do lado do meu, que é um buraco que eu tenho medo que meu prédio seja engolido por ele, entendeu? Porque meu prédio é pequenininho. Calma. E o buraco que. Não, tô brincando aqui, mas Sim, para. E quando eles começaram a fazer esse buraco, os animais, os bichos, os insetos também começam a. Aí começa a surgir um monte de barata, entendeu?
Por quê? Ainda mais nesse calor que a gente teve, viveu esse ano 2024, 2025, porque eles têm que ir para algum lugar, entendeu? Então, e depois o negócio da água, né? Porque a gente está destruindo lençóis freáticos, essas coisas todas, né? Temos aí o objetivo aí do prefeito de derrubar 200 árvores para construir um túnel, né? Tipo assim, a natureza que se dane. Vamos construir um túnel que só vai passar carro, né? E aí a natureza que se dane, entendeu? E tem um outro lugar aí que ele também tem esse projeto, que é derrubar 400 árvores para fazer um lixão. Olha, um lixão que é uma coisa de passado, entendeu? Em vez de incentivar para cuidar, para reciclar, né? Incentivar as pessoas que vai fazer um lixão. Então, tudo isso vai ser efeito das causas que a gente está fazendo. Eu falei do agro, mas você tem razão. E essa coisa da imobiliária não é só no Brasil, é no mundo todo, entendeu? Até se discutindo na Europa, principalmente Portugal, onde eu morei, e alguns outros países da Europa, que cada vez menos tem casa para as pessoas alugarem, e é tudo casas de que viram para turista, e as pessoas mesmo do local não têm casa para alugar, porque tá tudo nesse lado aí, né? Então, assim, aqui em São Paulo também, muitos prédios Sim, sim. e muitas pessoas morando na rua, porque o aluguel tá um absurdo, né? Então a mudança é essa. Então, assim, se não aprender pela dor, vai aprender pelo amor, porque uma hora, né, vai acontecer. Aí eu quero chegar na parte melhor da mudança. Posso ir Sim. lá? Você quer falar alguma coisa? Não, pode, que eu tenho até. Tá chegando muitas perguntas, eu não quero atropelar, mas Não, vamos lá, vamos lá. não, tudo bem. Agora, desses todos os planetas que eu falei que vão mudar, o mais radical, vamos dizer assim, deles é Urano. Urano é o planeta do signo de Aquário, que eu falei. Rege o signo de Aquário, tecnologia e tal. E ele está no signo de Gêmeos até também esse ano. Mas depois ele vai mudar para. Aliás, ele está no signo de Touro. Depois ele vai mudar para o signo de Gêmeos. E quando Urano entrar em Gêmeos, aí porque Urano em Touro, ele tem a ver com as economias Ah, mundiais. Então ele vai criar abalo nas estruturas mundiais. A gente já está vendo aí essa coisa da formação dos BRICS, né, o dólar, essa coisa toda. Então, só que vai ser mais movimentado, vamos dizer assim, lá para frente, quando ele mudar para Gêmeos, entendeu? Porque em Touro ainda as coisas acontecem devagar. Olha, a economia vai mudar. Olha, presta atenção nas suas finanças. Você tem muito dinheiro no banco, não sei o que e tal. Mas quando chegar em Gêmeos, Gêmeos é movimento, entendeu? Aí muda. E Urano é o planeta dos acontecimentos repentinos, inesperados. E o que quer dizer isso? Por exemplo, Urano, junto com Marte, é dos terremotos. Então acontece um terremoto em São Paulo, que é. Não estou previndo, estou dando um exemplo, tá? sim. São Paulo, que é do signo de Aquário, acontece um terremoto em São Paulo, uma coisa repentina que ninguém pensava, ninguém. Aí muda tudo, caiu o prédio, caiu tudo. O que tem que fazer? Reconstruir a cidade, né? Isso aconteceu em Lisboa, né? Para quem não sabe, eu no caso morei em Portugal, Lisboa. Em 1755 teve um grande terremoto que foi três eventos, né? Primeiro foi o terremoto, né? Depois foi o tsunami, né? Que inundou a cidade, parte da cidade. E o terceiro foi incêndios, porque naquela época as casas eram com lamparinas, né? Então no chacoalhão lá do terremoto, as lamparinas caíam e iam pegando fogo. Então teve, ou seja, acontecimentos inesperados. Ninguém esperava de uma hora para outra a cidade. Vamos ficar atentos, então. Então, aí o que aconteceu? Tinha um cara lá chamado Marquês de Pombal, que ele era um conde, mas ele era meio assim, do nada, mas ele era uma pessoa muito futurista, ele era visionário. O que ele fez? O que resta depois disso? É enterrar os mortos e reconstruir a cidade. E aí o que ele fez? A cidade, as ruas eram muito estreitas. Você vai em Lisboa, você vê, ainda tem ruazinhas ali que não passa um carro, né? Então ele começou a construir grandes avenidas, então as avenidas maiores que tem lá em Lisboa, foi graças a esse cara que falou, olha, agora o futuro é assim, não adianta ficar construindo vielinha para passar carroça, porque o futuro não vai ser assim, entendeu? E é isso que. Mas não estou prevendo aqui que vai acontecer um terremoto em São Paulo. Mas do jeito que está, o mundo,
com esse fervilhão, porque o terremoto tem a ver com as placas tectônicas, né? E o mundo está chacoalhando mesmo, também é capaz, né? Nós temos uma sorte, o Brasil, por isso que é um país abençoado, porque nós estamos no meio da placa. Então a gente não sente tanto, porque o terremoto dá nas placas quando elas se chocam, né? Então, no Japão, que ela tá ali tá na ponta da placa, ele está sempre abanando ali, É né? verdade. O Brasil tem a ver também com a placa da África, quando ela se choca, né? O Brasil sempre foi ligado sempre está ligado Deixa à África, né? eu ver É, aqui. Nossa, tá vindo pergunta da Paula. Vou ter que que, interromper, porque você não consegue chegar nas 10 perguntas aqui, não. que bom, vamos lá. Olha lá. O que significa, você já comentou um pouco, mas a minha produtora está pedindo aqui, fala de novo esse assunto. O que significa a entrada de Netuno no signo de Áries? Temos Então, eu 5 falei, minutos né? de resposta aí. É um ciclo de 14 anos, né? Que ele vai ficar em Áries, né? Que começou agora no dia 30 de março e vai até daqui 14 anos. Netuno, como eu falei, ele é das estruturas dos mares. Mares, águas, tudo que se refere à água, né? Netuno é da sensibilidade, também é da espiritualidade, ou seja, é o momento de um despertar espiritual no mundo, tá? Isso do lado positivo, tá? Que eu tô falando. Também tem o lado Sim, negativo. Do lado positivo, é despertar para a espiritualidade, é um novo começo espiritual, entendeu? Mas ele também, como ele está em Ares, que Ares, como eu falei lá no começo, é regido por Marte, o planeta da guerra, do conflito. Em Ares, ele vai trazer conflitos religiosos, né? Conflito entre religião, as religiões querendo impor o seu, né, religião de países, né? Fanatismo religioso, sim. né? E também, como ela é dos mares, das águas, a guerra que nós estamos vendo aí, Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, elas têm a tendência agora de ir para os mares, né? Os conflitos nos mares, por exemplo, a China com Taiwan, né? Os Estados Unidos querendo a Groenlândia, né? Verdade. Então, os lugares de água, por quê? E por que a água? Durante tempo, a humanidade guerreou pelo petróleo. Agora, o petróleo cada vez menos, né, com as tecnologias. A riqueza nova são as águas, né? Então, agora começa o conflito de águas, né? Inclusive águas de beber, né? A escassez das águas, né? Cada vez mais. E como a gente vai estar no momento aí, como eu falei lá no começo, entre água e fogo, e quando eu falo em água, vai ter aqueles lugares de muita água, com muita chuva, mas também vai ter aqueles lugares de muita seca, que água nenhuma, entendeu? É o oposto, né? O dado que a gente está falando do Netuno, né? Entrar em Netuno e Ares. E a nossa próxima pergunta, que também veio aqui de São Paulo, quer dizer um conjunto importante. O que quer dizer um conjunto importante que irá acontecer entre Netuno e Saturno? Ah, conjunção. Conjunção, É desculpa, isso, é cara. verdade, isso que É. conjunção. Conjunção, tá. A conjunção é quando dois planetas eles estão muito próximos. Então a energia se choca, né? Isso é uma conjunção. Às vezes dá entre dois planetas, três planetas. E isso é muito forte com energia enviada aqui para a Terra. Então, como eu falei, Saturno é das estruturas, que ele vai estar no signo de Peixes, mas já logo mudando para Áries, que é fogo, Certo. e Netuno já está em Áries. Mas Netuno é o planeta das águas. Então, aquilo que eu falei, é o conflito, né? Traz um conflito das guerras, das águas, das fronteiras marítimas, né? É, explosão nos mares, por exemplo, explosão de navio, acidente com um navio ou com submarino. Não sei se vocês viram aquele acidente, se não me engano, foi na Turquia, de um grupo de jovens que foi num passeio submarino. 3 semanas E o- atrás, 3 semanas atrás, recente. então, então, por quê? Esses dois planetas já estão em conjunção. Mas quando fala em conjunção, eles estão se aproximando. Aí tem uma chamada conjunção exata. Quando fala em conjunção exata, é que eles estão mesmo próximo, né? E aí tem essas energias, né? E essas energias trazem essas energias de acidente, de conflito, de briga, de guerra, e isso, entendeu? Então esse ano de 2024, 25 e 26
eles vão estar muito próximos durante o ano de 2025 e 2026, entendeu? Então essa energia de conflito, guerra, vai ser uma que vai durar, entendeu? Não vai ser só pronto, acabou, vamos. Não, vai durar. Era isso. Gil, enquanto você toma sua água, deixa eu mandar aqui um abraço Vai lá. para o escritório da advocacia, que também é um dos patrocinadores do programa 10 Perguntas. Raul Carnelon Vargas do Amaral Advogados, muito obrigado a doutora Flávia Raul Carnelósio Vargas do Amaral Advogados, que está sempre nos apoiando. É o escritório de advocacia comprometido com as causas sociais, com mais de 11 anos de atuação na área criminal. E a WJR Creative, do meu querido amigo Wilton, que é a pessoa principal pelo nosso design de banner, das ideias. Muito obrigado, Wilton. WJR Creative. @WJR Creative. Bom, aquele nosso recado que eu dei no começo da live, vou dar novamente sobre o mês de abril. O mês de abril azul, acho que dá para ver, né? Está aqui bonitinho. Dedicado à consciência sobre os transtornos do aspecto autista, do espectro autista. O programa 10 Perguntas une sua voz aos que lutam por um mundo mais respeitoso, inclusivo e acolhedor. Gil, tem muita gente entrando e muita pergunta. Eu vou deixar para as pessoas dizendo o seguinte, que vai estar gravado no GTV daqui a pouco, a nossa live no Instagram, e amanhã, a partir do meio-dia também, estará lá no canal do YouTube. Antes de nós terminarmos, tem mais duas perguntinhas, vou fazer duas. Eu gostaria que você pudesse dar o seu contato, porque tem pessoas que gostariam de fazer o mapa, inclusive meu amigo Luiz Eisenring, de São Paulo, da Zona Oeste, está interessado em fazer o mapa dele. Se pudesse dar seus contatos, por favor. Bom, para quem não sabe, meu Instagram é @GilLisboa2018, tá? E aproveitando que ele falou sobre o mapa, para quem não sabe, não conhece o mapa dá para você saber quais são as profissões que estão na sua personalidade, através do seu signo, da sua data de nascimento, que você pode trabalhar, que você pode desenvolver, que você pode até melhorar, ter novos ganhos, porque a gente aprendeu a uma coisa só. Mas às vezes você pode ser 3 coisas ao mesmo tempo, entendeu? E ter opções de ganhos diferentes, entendeu? Então o mapa te ajuda a escolher seus caminhos. Também qual é o movimento da tua vida no ano de 2025, que a gente está falando, né, que é o ano 9. Então o 9 é fechamento de ciclo e abertura de um novo ciclo, né? A sua idade. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora, inclusive. O ano de 25, pela numerologia, será regido pelo ano 9. Fale um pouco sobre isso. Então, justamente. Mas só um pouquinho voltando no ano de Júpiter, que você perguntou, que tem a ver com isso também. Júpiter é o planeta que rege o signo Sagitário, que é na casa 9, por isso tem a ver com o Sagitário também. E a casa 9 e Júpiter tem a ver com, como você falou de advogado, eu esqueci dessa parte. O ano passado, 2024, foi da justiça dos homens. Esse ano é da justiça divina, né? Para quem conhece as religiões de matriz africana, é o ano de Inhaçã e o ano de Xangô, né? E Xangô é o justiceiro, né? Então, é justiça divina. E Júpiter é o planeta também que rege a justiça divina. Então, esse ano, não é porque você gosta de fulano ou gosta de ciclano. Se ele tiver coisa na justiça, ou até mesmo você, até mesmo eu, vai ser feita a justiça. Porque desse ano ninguém sai mais, porque o ano 2026 será o ano 10, é o momento de começar um novo ciclo para a humanidade, né? Então agora é finalizar esse. Quem tiver coisa na justiça vai ter essa coisa na justiça. Mas perguntando do ano 9. O ano 9, por que é ano 9? É a soma de 2025. Cada ano, se você somar um ano, dá um número. Certo. Que sempre é de 1 a 9 ou 10, que será o ano de 2026, que na verdade é 1, né? Tem a energia do 1, ou seja, novos começos. Então 2025 é um ciclo que se encerra no ano 9, né? O último ano chamado 9. 9 tem a ver com espiritual, como eu falei, né? Então vai ser um momento de despertar espiritualidade, um momento de buscar novos conhecimentos, de estudar, né? De viajar, conhecer outras culturas também, né? A oportunidade de aprender novas línguas, novos idiomas. Por quê? Porque vai acontecer muita coisa no mundo, como eu falei, pessoas vão mudar de país, vão mudar de cidade, né? Ou pessoas vão vir para o Brasil e elas vão precisar ter um apoio, precisar, porque o mundo cada vez mais vai ser coletivo. Não adianta você falar assim, está acontecendo lá na China, não tem nada comigo. Tem.
né? O mundo agora cada vez mais está globalizado, né? E o que acontece lá é o chamado voo da borboleta, né? A borboleta bate as asas e o efeito é no mundo todo, não é só na China ou no Brasil, né? Então o ano 9 é um ano de fechamento de ciclo. Por quê? O número 9 é o número que ele, quando você faz o número 9 é o número que fecha, né? É de dentro para fora. O número 6 é de fora para dentro, né? 6, né? O 9 é de dentro para fora, ou seja, o despertar espiritual, a vontade de conhecimento, buscar conhecimento, né? Por isso que esse ano 9 ele tudo bate. Olha, o ano 9 bate com Júpiter, que é o planeta que rege o signo Sagitário. Sagitário é o signo regido pela casa número 9. A carta número 9 no tarô é a carta do eremita. E os Sagitários são os buscadores de conhecimento e também são os levadores de conhecimento, que é o meu caso, que também sou sagitariano, entendeu? Então a nossa missão é levar conhecimentos. É Augusto com a rádio, eu com meu conhecimento de fala, de astrologia. Cada um. Só que quando você busca conhecimento, você nunca pode ficar ser só aluno. Uma hora você tem que virar o mestre também. Todos nós temos esse caminho de ser mestre, né? Porque isso chama-se evolução. Então também é de passar seu conhecimento. Ah, mas eu não sei muita coisa. Não importa. O que você sabe, já ajudando pessoas, já é o suficiente. Sim, sim. Então, é o ano das pessoas levarem os seus conhecimentos e também buscarem os novos conhecimentos, né? Isso é o ano 9. O 9 também tem a ver com viagens internacionais, como eu falei. Muitas pessoas indo morar em outro país, mas também muitas pessoas voltando de outros países para o seu país de origem, né? Por quê? Porque Júpiter, como eu falei lá, vai entrar em Câncer. E Câncer tem a ver com pátria, né? Por exemplo, eu sou sagitariano. Sagitário é o signo de andar pelo mundo, bater perna, mas a minha lua é em Câncer. Então chegou uma hora que, a minha personalidade fala: olha, agora é o momento de você voltar para o seu país, para o seu caminho é lá. E quando você entende o chamado, você não sofre. O problema é quando a vida está te falando, está te dizendo, e você finge que não escuta, e a vida está mandando você ir para a direita, você querendo ir para a esquerda e teimando que é pela esquerda, entendeu? Aí tem sofrimento, entendeu? Porque você que está escolhendo o lado que a vida está te dando. Olha, direita é o teu caminho, você insiste pela esquerda, entendeu? Gil, poxa, a gente podia ficar até amanhã, mas sabe como é que é, né? Live é 1 hora e 15 no máximo. A produtora já está aqui pegando no meu pé. Sem problema, Queria vamos. agradecer mais uma vez a você, mas tem a 10ª pergunta que chegou aqui. Quem está mandando essa pergunta? Quem é a Natu, uma amiga nossa aqui da Zona Sul. Uhum, Você já comentou sobre a carta eremita. Vamos falar novamente. Natuna, para uhum. você que mandou essa pergunta, muito obrigado por estar aqui na live com a gente, viu? O ano também é regido pela carta do eremita. O que vem significando, o que vai significar. Muito bom. Então, aqui é a carta do eremita, né? Que é um sábio, né? Que embora ele está aqui com uma bengalinha, né? Se apoiando, né? Criando estrutura para a nova vida dele, né? Mesmo sendo sábio, né? Se apoiando em algo, mas ele tem uma lanterna que ele está levando conhecimento, está trocando conhecimento, né? Está iluminando a vida, o caminho dele, mas ao mesmo tempo iluminando o caminho das outras pessoas. Isso é o ano do eremita, né? Levar conhecimento, buscar conhecimento, né? E tudo bate. Por quê? Porque o 9, né, tem a ver com o eremita. Se olhar aqui em cima da cabeça dele, tem o 9 em algarismo romano. Então ela é a carta número 9, né? O 9 é a casa que rege o signo de Sagitário, né? Porque Sagitário é regido pela casa 9, né? E tudo nesse contexto de tarô, baralho, astrologia, ele se complementa. Por exemplo, no horóscopo chinês, esse ano é o ano da serpente, né? A serpente de madeira. E o que é a serpente de madeira? O nome já diz. Quando você fala em serpente, é a cobra, né? Quando você fala em cobra, o que é que você vê? Ah, veneno, né? Mas o veneno não é só morte. O veneno também cura, também é um antídoto, né? Então, é morrer para aquele velha pessoa que você era, para um novo renascer, ou seja, é curar, né?
curar dos traumas, curar do passado, se curar do, né? É cura. É, como é que eu posso dizer? É renascimento, tá? No baralho cigano é a carta das flores, do buquê, né? E nas flores, o que que acontece? A flor serve para presentear alguém, né? Para levar alegria para alguém, mas também serve para uma morte. Então tudo tem ligação, né? Nada é por acaso, nada é assim, eu não acredito nisso porque isso é. Não, tudo é casado simetricamente e bate, entendeu? O ano passado, pelo, pelo baralho cigano, foi a carta número 8, que é a carta do caixão, que também no baralho cigano é a carta da morte. Quantos assuntos de morte nós não tivemos, de tragédias, de coisas que aconteceram e tal. Não que esse ano não vai ter. Vai ter ainda, porque nós estamos no ano 9 de fechar ciclo, né? Então, vamos dizer assim, é uma limpeza geral que vai acontecer no mundo, né? Mas a vida segue, entendeu? A vida continua. Então, você sobreviveu, você continua ali bem, entendeu? Vai fazer sua vida, vai ajudar outras pessoas, vai criar um projeto para beneficiar outras pessoas. Então é aquele momento do nós sairmos do lado egoísta, de pensar só no eu, Sim. e nos jogarmos para o nós. Porque o mundo agora, a partir de agora, é um mundo coletivo, né? E assim, esses tempos agora a gente vai passar um período um pouco de caos. Mas sem caos não tem mudança. Até o próprio universo, para se tornar um universo, ele passou pelo caos. E porque nós, mortais comuns, não passaremos pelo caos. O caos faz parte, né? O, o Por falar em calma, Trump. é bem interessante. Depois, com calma, você entra no YouTube, coloca lá Ita Negro, música Caos. Ele fala muito disso que você está falando até agora. Ita, parabéns pela música aí. Chama Caos. Quem quiser escutar, lá no canal do YouTube, Ita Negro, música Caos. Continua, por favor. E é o que a gente está vivendo. Então, assim, o caos é necessário para a mudança, porque se dependesse do homem falar assim, olha, vamos pegar sua riqueza, vamos dividir para os outros, vamos, né? Ninguém faz isso, entendeu? Só que agora a gente vai ver o caos não só nos pequenos, o caos agora é nos grandes. Então, assim, a gente vai ver muito banco, muitas empresas fechando, falindo, né? Por quê? Aquelas empresas que durante anos ganharam dinheiro, sugaram as pessoas, entendeu? Tá No certo. geral, tá? Mas quando eu falo isso, não é de hoje para amanhã. Eu estou falando de um período aí dos próximos 15 anos, Sim, entendeu? sim. É uma mudança grande que vai surgir, né? No planeta e na nossa vida. E para cada um é um tempo de recomeço, né? Aí você vai ter que escolher qual é a energia que você quer. A energia da batalha de construir algo novo para você, os seus objetivos, ou de estar brigando por brigar por quê? Muitas pessoas não estão aceitando essas mudanças, né? Elas queriam que o mundo tivesse como elas gostariam de estar ali. Eu estou bem, tenho os meus milhões guardados, vivo disso, mas não, né? Tanto é que a gente vê nessas catástrofes aí, a pessoa, em vez de salvar a vida dela, ela está preocupada com o carro, né? E aí ela vai lá tentar salvar o carro e acaba indo junto com o carro, por quê? Já Porque vi isso está aí. muito pego ao material. Então, só para encerrar, nós estamos no momento de desapego. Mas o desapego não é não ter material, é ter o suficiente para você viver, pagar sua, né? Sim, sim. Porque nós estamos vivendo naquela energia só. O ser humano dorme e acorda pensando em boleto para pagar, boleto para pagar, boleto para pagar. E só vive disso. Que tal diminuir os boletos, né? Que tal deixar algumas coisas de lado? Que tal focar na sua saúde, né? Então, com essas mudanças todas, só para encerrar, a gente vai ter também muita coisa de é, saúde mental. Por quê? Já Porque está. muitas pessoas não já estão tendo, e a tendência é aumentar. Por quê? As Muitas telas pessoas. dizem muito isso, né? Tá falando É, muito sobre as telas. Nós falamos ano passado, retrasado, sobre as telas. Os pais deixando as crianças de lado, se preocupando com outras coisas, e aí o aumento de suicídio infantil é absurdo. sim. Mas também assim, não digo que eu também acho um pouco de radical.
você não deixar a criança usar, porque é o mundo da criança. Imagina, a criança nasceu com o celular, vai tirar o celular da criança, você vai criar um abismo. Sim, sim. Deixa, mas impõe regras, entendeu? Precisa de regras, né? Seja na família, seja nas escolas. O problema é que também muitos pais querem colocar essa responsabilidade para as escolas e esquece de fazer a parte deles, entendeu? É uma parte aos pais, outra parte à escola. A escola tá para ensinar e não para colocar responsabilidade, né? Então é isso, mas isso, infelizmente, vai ter. E a gente vai ter que. Por isso que está surgindo também os terapeutas, né? Que é o meu caso também, né? Para ajudar essas pessoas, porque muitas pessoas não vão entender esse momento. Gil, E é antes isso. de finalizarmos aqui essa sua excelente entrevista, deixa eu mandar um grande abraço para o Fernando Alves, pelas ondas da voz, técnicas e desafios da locução. Obrigado, Fernando, lá do Senac, me mandou esse Opa, presente por 10 perguntas aqui. Muito obrigado. Ele foi meu professor na área do rádio. Valeu, Fernando, ele que também é apresentador de um programa diário na Gazeta FM. Gil, olha só. finalizarmos aqui nossa live, você tem um minuto para aquela mensagem que eu sempre gosto, aquela mensagem positiva para quem está aqui com a gente, para quem daqui a pouco, quando vamos aí, compartilhar essa live maravilhosa mais uma vez. Você que esteve aqui em 24, está aqui em 25, voltará mais vezes, toda a sua experiência, que fico muito contente de ter aceitado esse meu convite. Aquela mensagem de um minuto Eu que agradeço. para todas as pessoas que estão aqui com a gente, por favor. Bom, como eu falei no vídeo, na mensagem, ano 9, ano da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, gente, não quer dizer religião, tá? Você pode falar com Deus em casa, no trabalho, Deus não tem um lugar marcado para se falar, não. Mas trabalhar o lado espiritual. E quando eu falo trabalhar e falar com Deus também, não é só ir na igreja, você pode falar com Deus na natureza, a natureza também é um ponto de energia, porque né, a natureza tem a ver com Deus, é um ponto de cura também, né? Sim. Então, se dá um tempinho para contato, para diversão, contato com a tua família, contato com os seus filhos, com a pessoa que você vive, convive, diálogo, muito importante, porque quem não fala também guarda, né? Vai guardando e chega uma hora, né? E as doenças que nós estamos tendo hoje, ultimamente, são tudo doenças emocionais, né? E o que é doença emocional? A emoção tem a ver com água, né? Aqui no Brasil ou em outros lugares também que já está tendo dengue, chikungunya, o que é? Água parada. Água parada cria bicho e cria doença. As emoções é a mesma coisa. Se você não fala, se você não dialoga, se você não coloca a sua vontade, seu ponto de vista, são águas paradas que vão criar doença, né? E isso cada vez mais está acontecendo no Brasil e no mundo. Então é isso. Falem, passeiem na natureza, se divirtam de vez em quando, tirem um tempo para si, né? Essa é a mensagem, tá? Tá E certo. é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Gil Lisboa, mais uma vez. Eu que agradeço. Nossa segunda-feira aqui. Obrigado a todos vocês que entraram na nossa live. Quem chegou agora, daqui a pouco vai estar a live gravada no GTV do Instagram e amanhã, a partir do meio-dia, lá no canal do YouTube. Programa 10 Perguntas, tá bom? Obrigado a todos. Até semana que vem. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Depois passo o link da sua entrevista, tá bom? Um abraço a todo mundo. Ok. Gratidão, um abraço. Até agora. Um grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.